Entre os 3 e 4 anos, a minha mãe sempre me buscava na escola depois de passar na padaria. Eu entrava no carro, ele estava sempre com cheiro de pão francês quentinho, pronto para comer o miolo. Até que um dia, entre os bancos do passageiro e do motorista, eu debrucei, olhei para minha mãe, olhei para mim e falei: Mamãe, eu sou marrom. Oi, meu nome é Lilian e sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Amélia. Quem me conhece sabe que já tem bastante tempo que eu tô tentando ter um podcast para chamar de meu, mas até agora as coisas não estavam muito claras do que eu estava pretendendo fazer. Mas veio aí, então bora lá? Eu coloquei esse pequeno trecho da história da minha vida no começo do podcast, porque ele me traz uma sensação meio Simone de Beauvoir, sabe? Uma coisa meio tipo, ai, não nascemos mulheres, a gente se torna mulheres. Eu acho que é meio que isso quando você é uma pessoa preta. A gente não nasce uma pessoa preta, a gente se torna uma pessoa preta. Porque não basta ter a melanina na pele. É preciso entender o que isso significa. E bom, esse é um processo muito, muito, muito longo. Porque aquele dia, naquela história que eu contei, eu só descobri que a minha pele era marrom. Mas tem muita coisa por trás de tudo isso. Eu sou uma mulher preta muito privilegiada. E eu digo isso porque eu passei a maior parte do meu período escolar em uma escola particular, né, em várias escolas particulares, mas todas particulares, e tive a oportunidade de ter várias atividades extracurriculares, como capoeira, balé, essas coisas, natação, e também eu tive aulas de idiomas, então eu reconheço que eu estou num lugar de muito privilégio. Só que esse lugar de privilégio, em alguns momentos, ele é um ambiente hostil, porque eu ter acesso à escola particular fez com que, em grande parte de todo esse processo, eu fosse a única aluna preta da minha turma. E isso causa uma sensação de solidão, mas naquela idade a gente não tem muita noção do que realmente está acontecendo, né? Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho de um momento que eu sofri racismo, eu devia ter entre 8 e 10 anos, eu não tenho muita certeza da idade, mas a gente estava brincando no intervalo de pira alta, que era tipo um pique-pega, mas você só não podia ser pego se estivesse no alto. Nisso, estávamos brincando na sala de aula e é óbvio que todo mundo subiu nas cadeiras para não ser pego. Quando o intervalo acabou, a professora notou que todas as cadeiras estavam com marca de tênis. E qual foi o único nome que foi dito? O meu, é claro. Só eu tinha subido nas cadeiras, ninguém mais tinha feito isso. E naquele momento eu não fui capaz de compreender a complexidade do que tinha acabado de acontecer comigo. Tudo bem que apesar de eu ter sido uma criança muito comunicativa e, entre aspas, popular, porque eu sempre conversava com todo mundo de todas as turmas, ainda tinha isso de eu ser meio excluída do todo. Eu servia para algumas coisas, e a principal delas era passar cola. Sim, eu passei muita cola quando eu era criança. Mas tirando isso, o que temos a ver, não é mesmo? E eu digo que eu não tinha muita noção do que tinha acontecido comigo naquele momento, principalmente porque eu tinha um background muito branco, sabe? Tipo, eu sou filha de uma palmitagem. Meu pai é um cara preto que casou com uma mulher branca. E eu sempre fui mais próxima da família da minha mãe. E isso fez com que, entre muitas aspas, eu crescesse com o pensamento de uma pessoa branca, porque eram essas as referências que eu tinha ao meu redor. Inclusive na televisão e em tudo, né? A galera preta começou a ocupar esse espaço, né, trazendo representatividade para as novas gerações muito recentemente. Então, pensar o racismo não era uma coisa que estava no meu dia a dia naquela idade. E demorou também para entrar profundo em mim, assim, essa discussão e essa realização dessa situação que a gente vive no nosso país. Eu tenho certeza que essa não foi a única situação que aconteceu comigo, mas foi a mais marcante durante a minha infância. Eu comecei a me dar conta mais sobre toda essa situação, da questão da raça, quando eu comecei a perceber uma falta de afetividade direcionada a mim. Como eu já falei, eu era uma das poucas pessoas pretas da minha turma, mas na maior parte do tempo eu era a única, não só uma das. Eu vi as minhas coleguinhas super flertando com os menininhos da turma e esses meninos interessados nas minhas coleguinhas e nada de alguém querer a Lilian. Tudo bem que a gente era super novo, né? Tipo, eu tô falando de uma idade até uns 11, 12 anos, mas já começava a doer naquele momento. E eu lembro que era mais ou menos nessa época, porque foi quando saiu um clipe do Bruno Mars, The Lazy Song, e ele tá aqui só pra contexto temporal mesmo, porque ele não tem relevância nenhuma na história. Mas eu estava conversando com um grupinho de amigos que eu tinha, de um outro contexto, e eu não sei por que, a gente estava falando sobre filhos e casamento. E eu falei assim, gente, eu com certeza vou casar com um cara branco.
porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu estou passando e pelo que eu passei. E, cara, eu tinha 12 anos. Isso não é o tipo de pensamento que criança nenhuma deveria ter. Claro que naquela época esse foi o melhor que eu pude pensar, foi o melhor que eu pude fazer, afinal de contas eu tinha 12 anos, mas a gente sabe que não é assim que se resolve as coisas. E hoje, quando eu penso naquele dia, eu tenho uma memória muito vívida, sabe? Eu sei quem estava lá comigo, eu sei em que posição que eu estava no ambiente e o quanto isso me doeu falar e o quanto ainda dói. Porque é aquele negócio, né? Eu olho pra mim pra trás, né? Pra menina de 12 anos que eu fui um dia, eu gostaria de pegar ela no colo e falar que tá tudo bem, sabe? Que, tipo, o problema não tá nela, não tá na cor da pele dela. O problema tá num contexto social no qual a gente tá inserido, que é uma bosta. E assim, esse foi um padrão que se manteve na minha vida por muito tempo. E até o ano passado, nos meus 26 anos, eu nunca tinha saído com uma pessoa preta. Porque isso foi marcado tão profundo na minha cabeça que, mesmo eu não tendo problema nenhum em achar pessoas pretas muito bonitas, ainda tinha isso de que eu tinha que garantir que os meus filhos não passariam pelo que eu passei e pelo que eu passo ainda. E isso é dolorido pra caramba, né? Tipo, sei lá, só um xingamento bem grande seria capaz de expressar o quanto essa dor dói. E bom, é claro que eu vivi diversas outras situações desde então que reforçaram esse pensamento, não só para com os meus potenciais filhos, mas para outras situações onde eu vivi e vivo os reflexos da história escravagista que a gente tem. O exemplo disso foi o que aconteceu quando eu tinha 19 para 20 anos, que eu entrei num coro, né, um coral de música, e a gente se apresentava sempre vestido de preto e de social. E naquela época eu não tinha um vestido preto social e tinha uma moça no coro que ela foi super legal comigo e me emprestava o vestido dela quando a gente tinha apresentações. Mas eu tenho seríssimos problemas com o meu braço de pão. Meu braço parece um pão de forma. E o vestido era de alcinha e eu me sentia desconfortável. Mas ao mesmo tempo eu não tinha condições psicológicas de entrar numa loja para comprar um vestido social. Porque nessas lojas, frequentemente, a gente é lido como pessoas que não têm dinheiro suficiente para comprar o que tem lá dentro. Então eu tinha muito medo de ser maltratada em uma loja desse tipo e eu tava sempre adiando essa ida para comprar o vestido, sempre pegando o vestido que me deixava desconfortável emprestado. E assim, não é porque eu tinha que ir muito longe atrás desse vestido. Tinha literalmente uma loja de vestido social na rua de cima da minha casa. E eu passava lá à frente dela todos os dias. E em nenhum dia eu conseguia entrar. Até o momento que eu resolvi que isso tinha que acabar. Porque eu tava ficando muito desconfortável no vestido. Eu olhava as fotos e falava assim: Meu Deus do céu, que mulher horrível. E eu não sou horrível, modéstia à parte, eu acho. Um dia eu me arrumei muito. Muito. Eu ia pra faculdade, só que eu me arrumei, tipo, muito. Porque antes eu ia passar naquela loja pra ver o vestido. E aconteceu. Eu fui ver o vestido e, diferente do que eu estava com medo de acontecer, eu não fui maltratada na loja. A moça foi super simpática comigo, mas infelizmente nenhum dos vestidos me serviu ou era de um modelo que eu gostava. Então eu não comprei o vestido naquele dia, mas eu consegui ultrapassar uma barreira. Sabe, que é de sentir que eu poderia sim estar em determinados espaços. E a faculdade teve um papel muito importante para mim nesse quesito de compreender a minha negritude, não pelo fato de ter muitas pessoas pretas junto comigo na minha turma, porque a história da escola se repetiu. Eu estudei em uma universidade pública, federal, e na minha turma tinham exatamente duas pessoas pretas e eu era uma delas. Só que eu conseguia ver outras pessoas como eu dentro da universidade. Quando eu entrei na universidade, eu entrei usando cota, mas entrei usando cota com o pensamento de que eu era contra cotas, porque por muito tempo eu vi a cota como uma muleta para mim e para outras pessoas pretas como eu. Como se alguém assinasse um atestado e me dissesse que eu não era boa o suficiente para concorrer com pessoas brancas, e aí me davam, entre várias aspas, uma colher de chá. E hoje eu entendo que, sem as cotas, outras pessoas pretas não poderiam acessar esses espaços, e é muito importante que a gente esteja nesses lugares também. E hoje eu entendo as cotas como uma tentativa de fazer com que a equidade seja real entre as pessoas, não é? Porque sim, pessoas brancas costumam ter mais privilégios, inclusive os educacionais, e claro, não tem como alguém que precisa trabalhar para ajudar a família em casa ter a mesma nota que uma pessoa que só estuda. Eu sou muito grata à universidade pública por tudo que ela fez por mim. Me deixou um pouco maluca? Me deixou um pouco maluca, mas
É isso, não me matou. E eu tenho muito a agradecer. Inclusive, o FMG, um beijo, saudades, amo você, linda, dona do meu coração. Mas assim, essas reflexões todas, elas sempre foram muito externas, porque doía demais olhar pra mim. E dói, porque quando você entende que algumas coisas acontecem com você por causa do seu tom de pele, ou porque algumas coisas não acontecem com você por causa do seu tom de pele, é um choque de realidade bizarro, sabe? Dói muito, porque a gente não tem culpa. E é muito doido, porque a gente não tem culpa, quem veio antes da gente também não tem culpa de ter passado pelo que passou. E ainda assim, a gente se sente mal por se sentir mal às vezes. Uma vez eu tava conversando com uma menina que era uma mulher preta também, e a gente tava falando sobre as dificuldades de tudo isso, de estar inserida na sociedade. E ela disse que não gostava muito de falar sobre porque ela sentia que as pessoas ficavam com pena dela. Aí eu me identifiquei muito com ela e me identifiquei também com a sensação de que não quero me vitimizar, né? Também trazendo um pouco da questão das cotas, né? Eu não quero ser tratada como vítima, mas existe uma grande diferença entre se vitimizar e reconhecer o seu lugar como vítima de um sistema. Essa dor que eu sinto e que eu estava fugindo por muitos anos, não é uma dor auto-infligida. Não é uma história que eu criei na minha cabeça, não é uma história que contaram pra mim, que inventaram. É uma história real. É uma história de pessoas que foram retiradas à força dos seus locais de origem, trazidas para um país para serem exploradas para a construção dessa nação. Deixaram para trás amigos, famílias, vidas. E a forma como todas essas coisas foram conduzidas foi extremamente dolorosa, extremamente traumática. Acho que o fato da gente abrir os olhos todos os dias é um grande ato revolucionário, porque tentaram por diversas vezes eliminar a gente de uma forma ou de outra, né? Então, sim, nós somos vítimas, ainda hoje. De todo esse sistema, porque como a gente sabe, rolou tal, não sei o quê, assinatura da Lei Áurea, que alegria, acabou a escravidão, mas ninguém fez um plano que de fato colocasse as pessoas pretas de volta no mundo como pessoas. Então é um pouco complicado dizer que as coisas são coisas da nossa cabeça. E eu acho que essa compreensão do todo, da parte histórica, de entender que sim, somos vítimas e que sim, dói se perceber nesse lugar, faz com que a gente consiga se fortalecer de alguma forma. Há 10 anos atrás, eu li um livro e saiu um filme desse livro, que fez muito sucesso. E que, apesar de toda a história dramática por trás dele, o que me pega é uma frase muito simples, que eu não sei nem se foi o escritor do livro que inventou ela, mas eu carrego ela comigo no coração há muito tempo, que é: a dor precisa ser sentida. E o livro é A Culpa das Estrelas. A dor precisa ser sentida. A gente fingir que as coisas não existem, a gente ignorar, não faz com que suma. Eu só tenho uma das minhas avós. Quando eu nasci, uma delas já tinha falecido. E hoje ela é uma pessoa bem torta. Tipo, tortinha, sabe? De verdade, meio inclinadinha pro lado, assim. E ela é assim por causa da dor. Ela não sente as mesmas dores das quais eu estou falando aqui hoje, né? São dores nas costas. Mas ela se rendeu ao. Ah, essa dor aqui é nada, vou ignorar ela. Só que o que ela tinha que fazer é: estou com dor. Vou levantar e vou fazer alguma coisa a respeito disso, tipo, me alongar. Mas não, ela deixou a dor moldar ela de forma a não ter que lidar com ela. Então, conforme a dor empurrava mais pra um lado, ela ia ficando mais tortinha. E aí ela ficou assim. E eu, honestamente, não tô afim de ficar torta. E agora eu não tô falando sobre a coluna. Tô falando das dores que a gente carrega por ser uma pessoa preta. Me esquivar dessas dores não me faz melhor. Me molda algo que eu não quero ser. Então, do ano passado pra cá, eu meio que escolhi enfrentar essas dores, sentir elas e fazer alguma coisa a respeito. E o mais doido é que elas não são dores que passam, elas vão continuar aqui. E o que resta pra mim, e eu acredito que talvez pra você também aí do outro lado, seja acolher essa dor. Porque só quando a gente entende um problema, quando a gente aceita um problema, a gente pode mudar alguma coisa. E eu não tô falando nem só de ativismo, de
né, sair por aí falando coisas e movimentar e participar do movimento negro. Eu tô falando de um âmbito mais individual mesmo, de você entender o que tá acontecendo e criar estratégias para lidar com isso, porque ignorar nunca resolveu o problema, né? Como dizem por aí, não adianta nada varrer a casa e empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Ela continua lá. A gente precisa lidar com isso. Eu entendo também que todo mundo tem um tempo, né? As coisas elas não acontecem do dia para noite. Eu levei 27 anos para chegar onde eu tô hoje e eu sinto que eu ainda tô num processo de autoaceitação, de autodescobrimento que não vai cessar nunca, né? A gente tá sempre se descobrindo coisas que a gente não gosta, coisas que a gente gosta, quem a gente é. Eu acho que isso nunca para de acontecer. É uma coisa que dura para sempre. E parte do propósito desse podcast é ser companhia para pessoas que, assim como eu, estão passando por esse processo. Eu gosto muito de ouvir podcast. Eu não sei se existe um podcast que tem essa temática, essa conversa sobre isso. E como eu queria fazer um podcast, falei, vou unir o útil ao agradável e vamos embora. Então pode ser que isso aqui faça sentido pra você, pode ser que não faça sentido e tá tudo bem. Às vezes não vai fazer sentido hoje, talvez nunca faça sentido, mas se te ajudar de alguma forma, pra mim já tá valendo muito a pena. Eu acho que o mais importante a ser dito é que a gente não deve se pressionar, sabe? Esse processo pode levar anos, pode acontecer rapidamente e pode nunca acontecer. E eu acho que tá tudo bem, porque a gente já lida bastante com muita coisa no nosso dia a dia. Então, a gente tem que se respeitar, né? Em primeiro lugar, começa por aí. E eu acho que acolher as dores passa por esse lugar de autorrespeito, sabe? É um processo que vem acontecendo há bastante tempo, como eu disse, e tem tido saltos muito grandes do ano passado para cá. Hoje eu percebo que o pontapé inicial foi quando eu saí com uma pessoa preta. E minha psicóloga já estava falando comigo há muito tempo sobre isso, tipo, você precisa sair com uma pessoa preta para você, né, trocar mais, ter uma coisa mais próxima da sua realidade, coisa e tal. E com o estímulo dela, com as nossas terapias, com, né, o meu desenvolvimento pessoal nesse processo, eu consegui sair com uma pessoa preta. E quando eu vi que foi legal, que talvez isso pudesse virar alguma coisa, eu me vi em pânico. Porque pela primeira vez, aquele dogma lá de trás, que eu tinha inventado, de que eu não queria ter filhos pretos para eles não passarem por racismo, estava sendo colocado à prova. Porque eu estava considerando talvez ter alguma coisa com essa pessoa, e se a gente tivesse filhos, eles não seriam brancos, porque éramos os dois pretos. Então, como que eu tava com essa situação? E foi muito doido, porque eu entrei em parafuso, dei uma surtada, falei, meu Deus do céu, como que vai ser? E graças a Deus, o mundo hoje tá um pouco melhor do que era quando eu era criança, né? A gente já tem até representatividade em desenhos, tem até uma princesa preta. Temos questões com isso aí, mas a gente vai ficar na parte boa, superficial hoje. Mas eu consegui lidar muito bem com isso depois que passou o frenesi, sabe? Tipo, tudo bem ter um filho da minha cor, né? Os meus sobrinhos hoje, eles têm acesso a livros que falam sobre nós, eles têm acesso a filmes que falam sobre nós. Então, as infâncias hoje, elas são muito mais tranquilas nesse sentido de a gente consegue se enxergar nas produções. Isso era uma coisa que eu não tive, por exemplo, né? Muita gente da minha idade e que veio antes de mim não teve essa coisa da representatividade, e isso faz muita diferença dentro do nosso processo, né? Eu tô falando isso porque a representatividade foi uma coisa muito importante nesse meu processo de autodescobrimento, de sentir as minhas dores, que foi me conectar com pessoas que são como eu, pretas, e que têm narrativas semelhantes às minhas. Eu tenho feito isso por meio de livros, de podcasts, de filmes, de histórias que às vezes não são de pessoas pretas brasileiras, mas que acrescentam muito pra mim na minha narrativa. Então, recomendo que você faça isso, tá? Se você tá tentando se conhecer, vamos buscar um pouco mais de representatividade nas coisas que você consome, tá bom? Um beijo, fica aí a dica. Posso ser um pouco nerd agora, mas no sentido de estudos mesmo? Durante a faculdade e um pouco depois no mestrado também, eu li uns textos de um cara chamado Walter Benjamin. Ele é um alemão, era um alemão que já morreu faz tempo, e escreveu umas teses sobre o conceito de história. E foi meio que a linha condutora da minha dissertação de mestrado.
porque eu pensei muito na questão da recuperação de memória, tá? Eu sou formada, sou restauradora e tenho mestrado em artes. E, enfim, a gente elabora isso um pouco mais pra frente, tá? Segura essa informação aí, daqui a uns anos a gente fala sobre isso. Mentira, anos não, em breve. Eu prometo, talvez. E um dos pontos muito importantes dessas teses que ele elaborou é sobre a transmissão da história como um todo. A gente recebe na escola e, né, no nosso dia a dia, sempre as histórias, entre aspas, boas, as histórias de vitórias, e frequentemente elas são contadas a partir do ponto de vista do colonizador e tudo mais. E o Benjamin, ele traz essa necessidade da gente contar a história completa como um todo. E isso é muito doido, porque isso inclui contar as coisas ruins. E nessas coisas ruins estão inclusas dores. E ele diz que a gente só vai ter uma redenção o dia que nós contarmos a história por completo. E, lamentavelmente, a gente nunca vai conseguir contar a história toda, porque grande parte das pessoas que sofreram um apagamento na história não tiveram como deixar qualquer recado pra gente, ou deixar isso desenhado de alguma forma, né? A gente perdeu bastante da nossa história nesse meio do caminho. Refletindo a respeito das coisas que o Benjamin fala e sobre a minha dissertação de mestrado e sobre a pessoa que eu sou hoje, que eu estou me tornando também, eu percebo que a nossa existência, nós, descendentes de pessoas que foram escravizadas, ela é um testemunho da história. E a gente contar a nossa história, a gente ocupar o nosso lugar dentro do mundo, independente do lugar que for, é um jeito da gente manter essa memória ancestral viva, da gente contar a história dessas pessoas que vieram antes da gente. E por isso eu acredito que a gente deva passar por esses processos de nos conhecer. Mas não só no campo superficial das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente não gosta, mas acessar mesmo esses lugares que nos doem. E, de novo, é processo, leva tempo. E eu sei lá quanto tempo eu tô tentando de verdade chegar nesse lugar, mas tô tentando. E aí, se você tiver afim também, vem com a gente. Vem tentar também. Tem um cantor de rap, o BK, que ele tem uma música que eu amo demais, que chama Eu Sou a Continuação de um Sonho. Ou é só continuação de um sonho? Eu acho que é só continuação de um sonho. E eu gosto muito dela, porque o refrão diz: Eu sou a continuação de um sonho. Da minha mãe, do meu pai, todos que vieram antes de mim. Eu sou a continuação de um sonho. Do meu avô, da minha avó, que sangrou para a gente poder sorrir. E eu acho que a gente manter viva a memória dos nossos ancestrais e trabalhar essa questão de realmente entender o lugar onde a gente se encaixa na sociedade e extrapolar esse lugar também, porque eu acho que a partir do momento que a gente sente as nossas dores, que a gente elabora elas, que a gente consegue resolver esse problema dentro de nós e auxiliar pessoas nesse mesmo caminho, a gente consegue fazer uma transformação num todo, né? Em um futuro que vai ser melhor. Num futuro onde os meus filhos, onde os seus filhos não vão passar pelas coisas que a gente passou. Talvez não tão intensamente. A gente sabe que ainda tem muito problema por aí, né? Putz, nossa, muito complicado. Mas nesse último ano eu passei por esse processo, sabe? E hoje eu reconheço o meu valor, que eu acho que é uma coisa que falta muito pra gente. Ainda esse ano eu conheci uma mulher e a gente tava tendo uma conversa super profunda sobre essas questões de ser uma pessoa preta. E ela me perguntou: Você acha que você é difícil ser amada? Né? Você é uma pessoa difícil de amar? E eu, sem dúvidas, respondi que sim, porque a gente tá fora do padrão das pessoas que costumam receber afeto mais facilmente. E me doeu muito admitir aquilo em voz alta, por mais que a gente estivesse conversando por mensagem. Hoje eu não acho mais isso. Tem mais ou menos uns 6 meses que essa conversa aconteceu. E bastante coisa aconteceu na minha vida. E hoje eu vejo que não, sabe? Eu não sou difícil de ser amada. Existem problemas numa sociedade, mas eu não sou uma pessoa difícil, sabe? Todo mundo tem suas especificidades, é claro. A gente tem suas frescurinhas, as coisas que às vezes você fala assim, nossa, vontade de te socar. Normal, somos seres humanos. Mas todas as outras coisas que me fazem pensar isso, que não são quem eu sou e são parte do que a sociedade acha que eu sou ou que acha que eu devo ser, essas coisas não devem entrar nessa conta, sabe? Pra entender se a gente merece ser amado ou não. Então, não, eu não acho que eu sou uma pessoa que é difícil de ser amada. Talvez só não tenha encontrado a pessoa certa ainda.
Tudo bem que eu odeio esse papo de pessoa certa. Talvez a gente só não tenha tido a sorte de encontrar uma pessoa que compreenda todos esses poréns e todas essas questões por trás de tudo isso. Mas a gente vai elaborando mais pra frente nesse podcast que vai ter mais de um episódio, né, gente? Esse aqui é só o primeiro, então assim, vamos com calma. E pra encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre por que eu escolhi esse nome e ao mesmo tempo dar uma indicação. Porque eu gostaria muito de sempre trazer alguma indicação de alguma coisa, um livro, um filme, um negócio. E aí, hoje a minha vai ser diferente, que não vai ser nada disso que eu acabei de falar. Ó, que lindo. Como eu falei no início do episódio, já tem bastante tempo que eu tenho vontade de fazer um podcast. E eu sempre tive dificuldade de encontrar um nome, um tema, e o nome Papo de Amélia vem basicamente da ideia de eu estar conversando com a avó que eu não conheci e que me deu o meu segundo nome. Eu sou uma homenagem. Minha avó faleceu mais ou menos 6 meses antes de eu nascer, e aí, como eu fui a neta seguinte a nascer, eu herdei o nome dela. E nós nascemos em datas muito parecidas, tá? Eu no dia 25, ela no dia 26, que é o dia que tá saindo esse episódio, graças a Deus. 26 de novembro. Veio aí, galera. Debutou o podcast da gata. O nome veio muito claro na minha cabeça. Na semana passada, eu fui visitar minha avó no cemitério. Eu nunca tinha ido. E eu vivenciei uma experiência muito maluca, que eu não sei explicar pra vocês direito o que aconteceu, mas vieram muitas certezas dentro de mim e uma conexão bizarra com essa avó que eu nunca vi pessoalmente. Eu só ouço histórias. E morro de inveja de quem conseguiu comer a comida da minha avó. Tem inveja sim. Se você comeu a comida da minha avó, saiba, eu te invejo. E foi meio óbvio, sabe, que essa conversa ela viria com o nome dela e com o meu também, porque de uma forma doida a gente tá conectada, não só pelo laço sanguíneo, mas talvez por sermos mulheres pretas e ela ser uma referência que eu nunca tive na minha vida enquanto criança, né? Eu, como comentei, eu cresci bem próxima da família da minha mãe. Na verdade, eu não sei se eu comentei, eu falei tanta coisa, a gente não lembra mais. Perdoa aí qualquer coisa, mas eu cresci perto da família da minha mãe, branca, e não tinha essa figura de mulher preta pra mim na minha vida, até porque minha avó tinha morrido já, né? Mas hoje ela é, mesmo falecendo antes de eu ter nascido, hoje ela é essa referência pra mim e tem me guiado de uma forma que eu não sei explicar nesse processo de autoconhecimento. E claro que aí já vem um combo também, que é da gente estar desmistificando esse negócio que a Amélia, que era mulher de verdade, não tinha a menor vaidade, né? Esse lugar de Amélia de estar na cozinha fazendo comida, né? As Amélia vão estar sim em universidade pública fazendo mestrado, entendeu? E é isso, né? A gente vai fazer matar dois coelhos com uma caixa d'água só. E sim, eu sei que o ditado não é assim, é que eu sou engraçadinha, perdão. Enfim, aí você fala assim, nossa, mas o que que tudo isso tem a ver, Lilia, com o nome e indicação que você falou? Te conta agora, calma. A minha indicação é, se conecte com seus ancestrais. É só isso, sabe? Se conecte de alguma forma. Eu fui atrás da minha avó, mas você pode conversar com seus pais, com o tio, às vezes com alguém que é próximo de você, porque no final das contas, não precisa ser muito distante para ser ancestral, né? É só vir antes da gente mesmo. E às vezes até com a gente também. Às vezes um primo que você tem mais velho, você dá pra trocar um papo, uma ideia legal com ele, né? Falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que a sensação de comunidade e de companhia nesse processo, nesse caminho, é muito importante para nos fortalecer enquanto grupo e enquanto indivíduos também. Então, eu acho que essa vai ser a indicação mais bonita que eu vou fazer aqui pra vocês. Já, entendeu? Queimei a largada, primeiro episódio eu já larguei uma indicação que não vai ser impossível superar. Desculpa a todo mundo que eu vou indicar daqui em diante, entendeu? Essa aqui é a melhor. Se conecte com seus ancestrais. Ai, faça uma oração, faça uma conversa, entendeu? Bate um papo. Se já tiver morto, né? Fica na oração. Ah, não acredito nesse negócio de gente que já morreu, sabe? Pensa nas pessoas que estão por aí com você, que dá pra você conversar tete a tete, tá? E é isso. Esse foi o primeiro episódio de Papo de Amélia. Quando que vem o próximo, Lilian? Não sei. Vai demorar? Não sei. Mas vou tentar, que eu acho que dar o primeiro passo é sempre mais difícil, né? Já que eu já dei o primeiro passo, a gente se vê em breve. Quando? Não sei. E é isso. Beijo, tchau!